Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala sobre mulheres que fizeram e que fazem história. E hoje vamos dar continuidade ao livro Comunhão, a busca das mulheres pelo amor, da incrível escritora Bell Hooks. E dando continuidade, hoje a gente vai abordar aqui no Liliths uma parte importante que Bell Hooks traz para a gente refletir, que é sobre essa parte financeira, sobre essa parte da carreira. E eu vou começar aqui falando sobre o capítulo 4 do livro, que é encontrar o equilíbrio entre trabalho e amor. E que é importante a gente refletir sobre isso, né, de que as mulheres antes ficavam muito no âmbito doméstico. E aí, a partir do movimento feminista, essas mulheres foram lutando por espaço no mercado de trabalho. E aí, a Bell Hooks vai refletir um pouco sobre isso e de como isso repercutiu na vida das mulheres e da família. E aí ela diz que os homens apoiavam sim a ideia das mulheres trabalharem fora de casa. Isso foi uma forma até de tirar um pouco da responsabilidade sobre essa questão financeira dos homens. O que aconteceu foi que o sucesso do movimento feminista fora de casa, segundo Bell Hooks, era visível. Mas no âmbito doméstico, os modos tradicionais de fazer as coisas se mantinham, o que foi um grande problema, porque imagina aí as mulheres tendo que trabalhar e, né, conquistar sua liberdade, né? É importante essa questão do trabalho, mas no âmbito doméstico as coisas continuavam como eram antes. Então, aí é que a gente começa a falar sobre a questão da dupla jornada. E essas mulheres começam a se sentir traídas pelo movimento feminista. E ela traz até uma frase forte que essas mulheres pensavam: o feminismo me fudeu, porque me incentivou a buscar a liberdade, eu tô aqui no mercado de trabalho, mas aqui dentro de casa eu tô tendo que continuar fazendo as coisas que eu fazia antes. Então, isso foi uma questão. Isso ainda é uma questão, né? Em 2022, uma pesquisa aponta que as mulheres dedicam em 2022, as mulheres dedicaram 9,6 horas a mais por semana às tarefas domésticas do que os homens. E aí há uma sobrecarga dessa questão, né, das mulheres serem responsáveis ainda hoje, em 2024, né? Estamos falando de 2022, mas isso é muito forte ainda hoje, em 2024. E quando Bell Hooks escreveu esse livro, já era um problema. Então é algo muito importante para a gente pensar e que a Bell Hooks traz sobre o fracasso do feminismo de converter a família ao pensamento feminista. As mulheres precisaram fazer isso sozinhas e muitas se cansaram. Então, de que as mulheres, essas mulheres que ficavam dentro de casa, cuidavam dos filhos e do marido, precisaram sair para trabalhar. E aí, assim, que elas precisaram converter esses filhos e esses maridos ao pensamento feminista, e muitas se cansaram, e aí vem essa sensação de traição, e gerando esse tipo de raiva, né? E aí ela vai trazer que somente as mulheres bem remuneradas eram realmente libertadas, pois poderiam contratar cuidadoras, e aí é a terceirização, e aí é uma outra mulher fazendo esse papel de cuidado. E aí ela vai falar sobre essa questão que eu já trouxe, que para os homens é uma menor carga de responsabilidade. E aí é uma outra questão que a gente traz aqui, que a Bell Hooks traz pra gente pensar, que culpadas por trabalhar fora, essas mulheres se esforçavam para tornar o lar ainda mais perfeito. E olha como isso é cruel. Essa dupla jornada, e ainda tinha que ser perfeito porque elas já estavam deixando os filhos para poder trabalhar, e aí sem o suporte do marido. Enfim, isso é muito real ainda hoje, em 2024. E aí as mulheres entravam no mercado de trabalho sem o apoio e a aprovação dos homens, e o lar se tornou um lugar de tensão e conflito, que ainda hoje também pode ser um ponto. Muitas mulheres ainda se questionam, principalmente após a maternidade. Esse retorno ao trabalho para as mulheres é muito complicado. Elas se questionam muito, né? Se voltam, será que é realmente isso que eu quero? Mas será que eu não quero ficar cuidando do meu filho? Elas se veem nessa crise. E aí é muito importante a gente refletir sobre essa sobrecarga das tarefas domésticas sobre as mulheres.
E aí ela vai trazer algumas reflexões nesse capítulo. E ela vai falar sobre um livro que chama Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. E aí, porque o movimento feminista tinha lançado uma crítica devastadora aos modos convencionais de pensar o amor e o romance heterossexuais, mas não tinha incentivado o desenvolvimento de novas teorias nem a publicação de muitos livros sobre o assunto. Livros que teriam esclarecido de como construir relacionamentos duradouros e alegres no contexto da cultura patriarcal. Para preencher essa lacuna, uma vez que inúmeras mulheres, independentes da nossa orientação sexual, estávamos infelizes no amor, os livros de autoajuda, a maioria deles não feministas, ofereceram orientação e aconselhamento. Ironicamente, o movimento feminista tinha criado um público enorme para essa seara da autoajuda, que fazia pouco ou nenhuma menção à libertação das mulheres. E aí ela vai citar esse livro do Norwood, que ele se apropriava e ecoava a crítica feminista de que as mulheres se preocupavam demais com o amor. E, por outro lado, de modo decididamente antifeminista, ele culpava as mulheres pelo fracasso na busca pelo amor satisfatório. Não havia discussões sobre o patriarcado ou sobre a dominação masculina. Os homens não eram responsáveis por seu fracasso em abraçar o crescimento emocional. Não se discutia até que ponto o retraimento masculino e outras formas de terrorismo psicológico cultivavam nas mulheres o desejo de agradar e apaziguar. Não havia crítica à dominação masculina, nenhum comentário crítico sobre o patriarcado. E aí ela vai refletir sobre esse livro. O nome já é meio problemático, né? Mulheres que amam demais. E disse que as mulheres precisavam, de certa forma, não dar tanta importância para isso, porque as mulheres tinham muita demanda, enfim. Problemático em muitos sentidos. E aqui, voltando aqui na página 85... com esse movimento, com todo esse movimento de buscar o mercado de trabalho, de buscar a independência financeira, a Bell Hooks vai trazer que, além de ingressar no mercado de trabalho, elas também estavam abraçando a descoberta da independência psicológica. Isso se tornou a base para exigirem mais amor. Contribuir igualmente para o orçamento doméstico autorizou muitas mulheres a exigir mais dos homens em termos emocionais. Interessante essa questão, né? Porque elas foram em busca e aí o papel que era feito muito por elas passaram a exigir dos homens, e aí vem esse livro das mulheres que amam demais. E aí, esse livro do Norwood, ele revisou um velho manual, a Bell Hooks disse, assim como a narrativa tradicional de gênero, tinha dado às mulheres o papel de nutrir o amor, exigindo que nós nos tornássemos cuidadoras sacrificiais, colocando sempre o bem-estar dos outros acima do nosso. A nova narrativa ainda dizia que a tarefa de nutrir o amor era um trabalho das mulheres. E aí, olha como isso é problemático, é mais uma responsabilidade para as mulheres, desse trabalho emocional. E aí a gente volta na questão do dispositivo materno, de Valesca Zanello, desse heterocentramento, desse direcionamento das mulheres, sempre priorizando o outro ao invés dela. Então, nós vamos refletir sobre isso nesse capítulo. E aí ela vai falar que muitas coisas sobre esse livro, que após o lançamento do livro e a assombrosa recepção positiva desse livro, tornou-se um tabu entre as mulheres agir em público como se o amor importasse, já que todas temiam ser identificadas como uma mulher que amava demais. Como eu disse, o próprio título é problemático. Na intimidade, as mulheres continuaram a agonizar por amor. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de tipo, o equilíbrio entre o trabalho e o amor. O equilíbrio, e aí no próximo capítulo eu vou falar sobre a questão de ganhar poder e perder amor. Aí ela vai trazer aqui que nosso constante anseio por amor não foi plenamente abordado, por medo de nomeá-lo de alguma forma, Vamos voltar. Nosso constante anseio por amor não foi plenamente abordado, por medo de que nomeá-lo de alguma forma minaria a imagem feminista, de feminista poderosa e autorrealizada.
E aqui ela traz uma coisa muito interessante, que a negação nunca é o cenário para o empoderamento a longo prazo. Então não adianta eu negar que eu preciso de amor se eu preciso de amor, para passar essa imagem de poderosa, autossuficiente. E aí ela traz essa questão do fracasso do feminismo, de desconsiderar o amor, de não trazer o amor para essa discussão. E para fechar, ela traz que em público a maioria das mulheres agia como se o poder fosse mais importante que o amor. Essa inverdade precisava ser desmascarada para que recolocássemos o amor nos planos e insistíssemos na necessidade de equilíbrio entre o trabalho e o amor. No próximo capítulo, que é o 5, ela vai falar sobre ganhar poder e perder amor. E ele já começa de uma forma muito interessante, com a seguinte frase: nós feministas paramos de falar sobre o amor porque descobrimos que era mais difícil conseguir amor do que poder. Olha como é forte isso, de abrir mão da questão do amor, já que era mais fácil conseguir o poder. E aí ela vai falar sobre a questão da dependência financeira e controle por parte do homem. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa abordar aqui no Lilith, já que a gente fala de questões do desenvolvimento da mulher, de questões feministas e teorias feministas. Sobre essa questão da dependência financeira, vem surgindo um movimento conservador que nos Estados Unidos é chamado como Threadwives, ou aqui no Brasil eu já vi muitos vídeos, enfim, inclusive do TikTok, falando sobre esposa troféu. E a gente precisa debater sobre essa questão da dependência financeira, porque essas esposas troféu são mulheres que voltam e fazem os papéis tradicionais de gênero mais antigos, né? Que ficam dentro de casa, cuidando dos filhos, alimentando os maridos, até a forma de se vestir é tradicional nessa questão do movimento das Threadwives. E isso é problemático porque podemos pensar que numa sociedade capitalista, onde o que predomina, tudo é movido a dinheiro, então podemos pensar que a tendência, não estamos generalizando, é quem tem dinheiro tem poder, e podemos pensar que numa relação amorosa, isso pode equilibrar a balança e aí um homem pode ter mais poder sobre a mulher nesse sentido, já que é ele que é o detentor do capital, que é o que a gente precisa para viver. A gente vive numa sociedade movida a dinheiro. E aí essa questão da dependência financeira pode ser um problema porque é uma forma de controle por parte desse marido. É uma forma de controlar. E aí, se a mulher se coloca numa situação dessa, por exemplo, caso esse relacionamento não tenha mais sentido para ela mesmo, ou até mesmo o cara resolva romper esse relacionamento, como que ela vai viver? Se ela depende dele financeiramente, a gente está inserido numa sociedade movida a dinheiro. Se de repente esse relacionamento deixa de fazer sentido para ela, ela quer romper, como que ela vai romper se ela não tem uma independência financeira? Se ela não tem um caixa? Então assim, ok, né, são acordos entre os casais. Você pode viver, você pode trabalhar, você pode cuidar das crianças e ele ser o responsável financeiro. Mas é importante que você, de alguma forma, se assegure caso esse relacionamento não continue. Então, é muito importante, com relação a esse movimento das Threadwives, da gente pensar sobre isso. Porque dependência financeira pode ser um aprisionamento. E aí ela fala sobre a questão da organização financeira, ela vai contar uma história dela, de um relacionamento longo, em que ela se viu precisando se organizar financeiramente para que pudesse romper esse relacionamento. E aí ela percebeu que a maioria das mulheres de meia idade que tinham relacionamentos longos, elas não tinham essa organização financeira e elas se viam perdidas quando terminavam esses relacionamentos. E aqui ela traz eu vou trazer uma citação dela, de que muitos homens usam os privilégios materiais como uma arma contra as mulheres quando elas querem romper a relação. E aí é o que eu disse da questão da dependência financeira. Se a mulher não tem uma independência, esse homem pode controlá-la através do dinheiro. Por isso que é tão importante a independência financeira. E também ela traz nesse capítulo 5, a partir da história dela,
de que ela foi percebendo, a partir da relação com o companheiro, que inclusive era envolvido com o movimento feminista, estava disposto, de que eles estavam dispostos, os homens estavam dispostos a abraçar o movimento feminista, mas não de forma integral. E aí foi aí que ela foi percebendo, e principalmente no âmbito da sexualidade, da questão do quarto, da intimidade do casal, de que os homens não estavam dispostos, talvez não estejam dispostos a abrir mão dos seus privilégios de uma sociedade patriarcal e desses privilégios principalmente sexuais. E aí ela traz uma reflexão, inclusive, de que ela recebeu uma proposta de emprego e de que ela havia já mudado de cidade por conta do companheiro, e quando ela recebeu essa proposta, ele não estava disposto a mudar de cidade por ela ou pedir uma licença não remunerada para acompanhá-la. E foi aí que ela percebeu que ele não estava disposto a abraçar o movimento feminista de forma integral, e foi aí que ela rompeu a relação. E claro que ela disse que para isso ela precisou se organizar, enfim. Ela conta a história dela, que eu acho muito corajoso. E aí ela traz que as feministas satisfeitas com a igualdade e o poder na esfera pública tinham um enquadramento nas normas sexistas em casa, na questão do quarto. E que essas mulheres, nesse âmbito, principalmente tiveram muita dificuldade para abraçar essa causa feminista de forma integral, de que era difícil, porque esses companheiros não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. E aí ela traz mais uma vez que falar sobre o desejo pelo poder é permitido, desejo de amor não, pois pode ser considerado fraqueza. E aí eu vou trazer aqui uma citação na página 108, que é importante a gente refletir. Não criamos uma cultura de igualdade de gênero que encoraje mulheres e homens a procurar o amor com o mesmo zelo e a mesma paixão que marcam a nossa busca por sucesso e por poder. É isso. Vamos refletir sobre isso. Por que a gente tem uma paixão na busca pelo sucesso e pelo poder e não pelo amor? Mas pelo amor genuíno, né? Pelo amor verdadeiro. E com isso, nós ficamos por aqui. Queria deixar claro que, assim, eu tô trazendo alguns pontos que me chamaram a atenção nestes capítulos e neste livro, mas que o livro é muito rico e que eu recomendo demais a leitura. E se você está interessado em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é @psicologamariana.borges. Lá eu falo mais sobre Bell Hooks, mais sobre diversos temas, e corre lá e vai conferir o meu trabalho. E teremos mais 2 episódios para falar sobre comunhão. Um deles que eu vou trazer um assunto interessantíssimo, que é a questão do corpo. Crescer num corpo de mulher e amá-lo. A gente precisa refletir sobre isso. E sobre irmandade e amizades românticas. Então fiquem ligadas nos próximos episódios e até lá!